Oi, gente! Estamos chegando com mais um encontro aqui pelas ondas do rádio na Vibe Mundial em 95,7 FM e também aí pela Astral TV para falarmos, né, sempre sobre assuntos que nos fortaleçam, que nos deixem mais preparados para lidarmos com os desafios diários, que venhamos e convenhamos, não são poucos, né? Viver não é fácil aqui nesse plano. A gente não está a passeio, não. São desafios, né, que nos acometem diariamente, forçando a gente a ter de sair de uma zona de conforto. Aliás, é muito difícil, né, ficar em zona de conforto. Eu vejo muitas pessoas quando falam sobre isso, eu fiquei numa zona de conforto por tanto tempo, por X período. Mas é difícil. É só se a pessoa realmente fecha os olhos para todas as coisas, né? Porque eu vou te dizer, você pode até ficar por um período numa zona de conforto em relação a determinado tema. Exemplo, trabalho. Mas as coisas vão estar pegando fogo, ou no amor, ou na família, ou na saúde, ou de repente você está numa zona de conforto em relação a um projeto, tá? Que você tenha. Mas aí é outra área da sua vida que está pegando fogo, porque a gente veio para esse mundo para a gente se desenvolver. Então não tem como ficar muito, né, em zona de conforto. Os desafios, eles são diários. E quando você fica, né, numa determinada área da vida, ali meio paradão, você fica até algum tempo, mas chega uma hora que acontece alguma coisa ali também, te fazendo sair desta posição. Então, gente, basicamente, nós viemos para nos desenvolver e os desafios são diários, tá? Agora, tem momentos que são tão tumultuados que a gente se sente um pouco enfraquecido. A gente se sente sem forças, emocionalmente desgastados, cabeça cansada, sem energia para lutar. Dependendo das fases que você vive, a coisa acaba indo por esta via, tá? E aí você precisa resgatar suas energias, suas forças para seguir em frente. Esse resgate nós podemos fazer de diversas formas. Eu acho que terapia ajuda muito, né? As terapias integrativas, recorrer aos florais, aos óleos essenciais. Eu acho que até conversar com um terapeuta mesmo, às vezes a gente, quando vai colocando para fora o que a gente está vivendo, o que está acontecendo, a gente vai tendo ideias e insights também sobre como agir em relação àquilo, porque às vezes a gente não está processando direito as circunstâncias, né? A gente fica tão envolvido ali com aquele tumulto, com a maré pesada, que a gente não consegue processar o que está acontecendo, o que esperam da gente, como a gente poderia lidar, porque nós ficamos naquele turbilhão emocional, tá? E aí eu vou te dizer que recorrer a um auxílio espiritual pode ser de grande valia nessas fases da vida. E tem diversas maneiras de você fazer isso, e tem diversas forças pelas quais você pode recorrer. E aí eu vou tentar explicar hoje para você um pouco sobre isso. Vamos destrinchar algumas possibilidades. Bom, são infinitas as possibilidades, mas eu trouxe algumas para a gente refletir e falar a respeito. Por exemplo, os mentores, eles são de grande valia para a gente nessas fases difíceis, tá? Nossos mentores, eles têm como se fosse uma responsabilidade de nos ajudar no processo nosso de desenvolvimento. Então, é como se fosse um grupinho lá do outro lado que está nos acompanhando, vibrando por nós, torcem quando a gente acerta, também ficam entristecidos quando erramos, né? E eles têm a função de nos acompanhar e às vezes conseguem também nos sugerir boas ideias, nos inspirando, tá? Conseguem cruzar nossos caminhos com de pessoas que possam nos ajudar, conseguem conversar com a gente sente que aquela voz interior que está falando, como se fosse a gente falando com a gente mesmo, né? Sabe aqueles momentos que você está sozinho ali com a sua mente e a sua mente parece estar rebatendo pensamentos seus e trazendo novas formas de pensar? Pois é, nem sempre é a sua mente, nem sempre é um outro eu, né, seu, que está ali conversando com você mesmo. Às vezes, né, é a sua mente como antena que também mediúnica, está captando, né, sinais, conversas,
reflexões vindas de outras mentes, digamos assim, né, que podem ser dos seus mentores, tá? Então, quando que nós podemos recorrer aos nossos mentores? Principalmente quando a gente está passando por situações difíceis, das quais a gente não sabe o que fazer, não sabe como lidar, né? E você gostaria de uma direção que te mostrasse em qual caminho seguir, se você vai por aqui, se vai por ali, qual que é o melhor caminho, digamos assim. E aí é onde os mentores eles entram em cena, porque como eles sabem, né, tudo o que está acontecendo, tem uma visão mais ampla da coisa, sabem tanto as possibilidades que você tem à sua volta, como também o que você está aprendendo nesse mundo, nessa encarnação, nessa jornada, aquilo que você precisa tirar de cada experiência. Então são os espíritos certos para poder te aconselhar em relação ao que fazer, como agir, para você agir com sabedoria. Tem pessoas que às vezes falam, eu quero saber quem é o meu mentor. É mentor? É mentora? Quais características tem? Primeiro, que não é um, né? A gente tem um conjunto, um grupo, e tem alguns que nos acompanham por um período, e depois que eles conseguiram cumprir a missão deles, né, eles vão para outras missões e não necessariamente nos acompanham até o final dessa estada pela vida. Mas tem outros que ficam com a gente até o final. Mas assim, não tem por que querer saber se é homem, se é mulher, se é o Nelson, né? Ou se é a Jordana que te acompanha, né? O nome deles, se tem barba, se não tem, se é homem, se é mulher, se é um senhor, né? Uma senhora, se era inglês ou se era um antigo celta, né? Não tem por que saber e não tem o que vai agregar. Todos nós já fomos tantos, né? Para quem acredita em reencarnação, você já viveu tanto, né, que são as experiências que a sua alma tem aí registradas, né, consigo, que não vai fazer grande diferença, tá? Quem é o seu mentor, na verdade, ou quais são as características dele. Deixa para fazer essa amizade e para conversar quando você também estiver do outro lado, né? Porque aqui o seu desafio é outro, né? Nessa vida, o seu desafio é conseguir fazer sua lição de casa bem feita, se superar, desenrolar circunstâncias que são desafiadoras para você, aprender o que você veio aprender aqui, tá? Então, nós temos de utilizar os nossos mentores para isso, tá? Não para saber no que ele é bom ou deixa de ser, como que é a jornada dele, não é este o objetivo, tá? Porque algumas pessoas, elas perdem muito tempo com esses detalhes, perguntando, né, em consultas para médiums, tarólogos, me fala como ele é, como ela é. Não, tem que falar sobre o seu problema e como que você vai resolver o seu problema. É a mesma coisa, não importa, né? Às vezes em vidas passadas, nos atendimentos, as pessoas querem saber, né, de quem tem esse tipo de evidência ou que faz indução para avaliar vidas passadas, para relembrar memórias. Às vezes as pessoas vão nesses processos, querem saber se elas foram Cleópatra, quem elas foram, e dane-se, não vai fazer a diferença. Você entendeu? O que você precisa entender numa experiência de recordar vidas passadas é justamente para entender por que você tem um trauma, você precisa clarificar por que você tem aquele trauma, por que você tem aquela dificuldade, aquele karma e qual que é o aprendizado que você tem de ter a partir daquela experiência, tá? Então, basicamente, os nossos mentores servirão para nos mentorar, ou seja, nos ajudar a processar melhor as circunstâncias que até então a gente não tem entendido por que elas acontecem na nossa vida e, ao mesmo tempo, eles possuem a função de nos inspirar e nos ajudar a lidarmos com sabedoria em meio aos desafios de vida que a gente vai tendo, tá? E você pode conversar com eles, que eles vão te ouvir. Não existem grandes rituais, não há necessidade também de grandes rituais. Quando você fecha os seus olhos, põe a sua atenção dentro de você, concentrado, você começa a conversar com eles e chamar por eles, pedindo para que te ouçam. E você conta qual é o problema, o que você está passando, o que você está enfrentando e qual ajuda você precisa, eles estarão te ouvindo, tá? E criarão uma maneira de se comunicar com você, que pode ser dessa forma, como eu já disse aqui hoje, você escuta uma voz interior falando dentro de ti, tá? Ou pode ser que eles utilizem alguém, que eles coloquem você para ouvir alguma frase em algum lugar, seja na televisão, seja no rádio, seja de repente numa revista, seja num site,
onde tem a mensagem que eles querem te passar. Então, nós precisamos ficar muito atentos em relação aos sinais, porque a espiritualidade conversa conosco dessa forma também. Os mentores nos emitem sinais em relação ao que eles querem nos comunicar, tá? Agora, como eu disse, hoje estamos falando sobre como utilizar da espiritualidade e de aliados no plano espiritual para nos ajudar nos nossos desafios aqui. Então, falei dos mentores, que são espíritos, tá? Desencarnados como nós, e por aí vai. Mas tem também, gente, falando agora um pouco de divindades, forças que não necessariamente viveram neste plano, tá? Então, são tidos como deuses e deusas e foram adorados, cultuados, reverenciados por vários povos de diversas culturas. Então, há deuses gregos, né, greco-romanos, há deuses hindus, né, os indianos, há deuses nórdicos, há deuses africanos, que são os orixás, os loas também do voodoo, tá? E nós temos deuses celtas, nós temos deuses chineses, nós temos deuses de diversas culturas, temos deuses brasileiros também, embora muita gente não saiba, mas que foram cultuados, adorados aqui pelo nosso povo, tá? Indígena, que cultuava as diversas deidades, Tupã, tá? Existiam vários deuses e deusas aqui do panteão brasileiro. Então, basicamente, o que os deuses fazem? Eles nunca viveram aqui no nosso plano, né, encarnados, mas eles foram adorados porque estão presentes nas lendas e nas crenças dos antigos povos. Esses povos, em sua infinita sabedoria, eles criavam divindade que era, na verdade, para personificar um tipo de energia. Então, a gente sabe que tem várias energias que nós precisamos para viver aqui nesse plano e que são importantes. Energia da abundância, da proteção, do amor, da saúde. Então, eles personificavam essas energias que invocavam em seus rituais para que elas atuassem nas suas diversas questões, né? Por mais desafiadoras que pudessem ser. E aí eles criavam nomes para estas energias. Eles criavam mitos, histórias, lendas, contos, que era uma forma de imortalizar essas divindades, tá? E essas divindades podem ser acessadas por todos nós. O que a gente precisa, na verdade, é estudar sobre elas, buscar conhecê-las, suas correspondências, né? O que nós podemos fazer de atos devocionais, como invocá-las, para a gente conseguir criar uma relação, uma conexão real, verdadeira, com cada divindade, de forma que ela possa nos ouvir, tá? Mas você precisa criar essa relação. Uma divindade não vai ter por que te auxiliar se você não criar uma relação com ela. Porque, primeiro, que ela não precisa de você para absolutamente nada. Ela é imortal, ela tem pessoas reverenciando ela, e à medida que essas pessoas reverenciam, ficam por dentro de seus mitos, histórias, fazem atos devocionais, essas pessoas fortalecem a egrégora dessas divindades. E a energia delas vai ficando mais forte e se mantendo, se perpetuando, tá? Então, a divindade ela não tem uma necessidade de te auxiliar. Essa é a principal diferença entre as divindades e os mentores, os espíritos mentores, tá? Por quê? Porque os espíritos mentores eles estão relacionados a você, eles têm uma função de te acompanhar, uma missão em relação a isso. As divindades não, elas estão soltas, elas representam determinadas energias, podem ajudar dentro dos seus atributos, tá? Mas elas precisam ser acessadas, convencidas a isso. Então, daí os atos devocionais que são feitos, ofertas aos orixás, aos demais deuses, tá? Para convencê-los, né, a apoiar aquele que está recorrendo a eles de algum modo, tá? Mas essas divindades, elas são potências, tá? Então, pode nos ajudar e muito, trazendo uma força para a situação. O mentor, ele não vai resolver nenhum problema para você, porque ele entende que você precisa se desenvolver. Então, ele vai te inspirar. As divindades, elas podem trazer bênçãos, tá? Um caminho que se abre, uma porta, um contrato, uma pessoa que chega na sua vida e muda tudo. Então, as divindades podem plantar estas situações. Novamente, você vai precisar aprender a lidar com elas, mas as divindades podem plantar situações no seu caminho, tá? E também, gente,
ainda falando destes aliados, né, de poder que podem nos auxiliar desse ponto de vista espiritual, tudo mais, nós temos também as entidades, né? Então, as entidades são espíritos que de repente já reencarnaram, tá? Hoje eles vivem entre o plano físico e as dimensões espirituais e elas se manifestam às vezes por incorporação, às vezes por sonhos, às vezes por contatos telepáticos, atuam muito em centros kardecistas, né, que é o que chamávamos aí de mesa branca, em centros de umbanda, candomblé e por aí vai. Bom, as entidades são aquelas que são conhecidas como marinheiros, pretos velhos, pombagiras, né, comuns nas religiões afro-brasileiras, né, herês e por aí vai. As entidades, elas atuam ajudando as pessoas, mas existem trocas, né, barganhas que são feitas. Tem entidades que têm uma consciência mais iluminada e que não exigem nada em relação a isso, elas estão ali para poder ajudar. Outras entidades, elas estão presas ainda a vícios, coisas das quais elas sentem falta da época que viviam aqui na Terra, então elas negociam ajudas. E elas podem fazer isso porque elas, diferentemente dos seus mentores, elas não têm a obrigação de te ajudar, né? Não estão necessariamente ligadas à sua espiritualidade, a não ser que sejam suas entidades pessoais. Mas se não forem, né, entidades que incorporam em qualquer outro médium, ela não tem nenhuma relação com você, né? A não ser que ela desenvolva afinidade, afeto, e geralmente acontece, né, nos centros de determinadas entidades, verem pessoas que frequentam esses centros desde pequenininhas, às vezes orientadas pela família, vão crescendo ali dentro e elas criam uma relação de afeto e escolhem ajudar aquela pessoa, mas não que haja uma implicação do ponto de vista espiritual em relação a isso, tá? Mas as entidades, elas podem atuar de forma parecida com os mentores, tá? E podem também fortalecer muito sua autoconfiança. E às vezes é a sua confiança que ajuda você a atrair determinadas circunstâncias, e não elas, entidades, especialmente. Mas as coisas acontecem de um modo tão mágico quando você fica confiante que daí você atribui à entidade, como se fosse ela que tivesse feito, quando na verdade foi a sua mente ali que ficou confiante a partir de uma conversa com ela e acabou atraindo, tá? Mas eles podem te dar inspirações diversas, podem ajudar em termos energéticos, limpeza de energia e por aí vai, tá? E, gente, também não posso deixar de falar agora de determinados aliados de poder que são muito conhecidos no xamanismo. Eu estou falando dos animais de poder. Os animais de poder também são forças maravilhosas. A gente tem um que é o nosso animal que rege a nossa personalidade, que é o totem, tá? Ele tem a ver com o nosso jeito de ser, mas a gente tem outros também, né? Como o nosso animal sombra, que fala das nossas características sombrias. Tem o nosso animal auxiliar, que possui características que nós não temos e que daí, quando chamado, ele vem para nos auxiliar trazendo essas características, para que a gente possa colocar em prática, utilizá-las. E tem também o guardião. O guardião, ele efetua a nossa proteção, tá? Esses animais, eles atuam como? Bom, o animal na natureza é uma força selvagem. E às vezes o que está nos faltando é agir de uma forma mais primitiva, digamos assim, sabe? Com mais empenho, animalidade, né? Em torno de uma situação específica. Às vezes, quando a gente age de um modo um pouquinho mais selvagem, a gente consegue proteger o nosso território, porque tem animais que são incrivelmente territoriais, né? Os crocodilos, jacarés, leões, leoas. Às vezes, quando a gente age ali em conexão com o nosso animal de poder, um tigre, por exemplo, a gente consegue agir com coragem. Às vezes, quando a gente age guiado por um leopardo, né, por um guepardo, a gente consegue agir com velocidade. E às vezes a gente está precisando agir com velocidade. Os urubus, né, que são os catadores de lixo, que existem na mãe natureza, também nos ajudam nos processos de limpeza, purificação. Então, basicamente, os animais, eles nos conectam com impulsos primitivos,
fazendo a gente agir guiados pelas suas características. E eles vivem dentro de nós, porque são arquétipos, são personalidades. Então, quando a gente se conecta com um determinado animal que ou nós estamos precisando naquela fase de vida, ou é o animal que nos governa, mas de repente a gente está desconectado um pouco daquelas ações, daquele modo operantes. Então, ao se conectar, a gente consegue dar vazão àquela forma específica de agir, tá? Então, animais de poder também são uma excelente pedida, né, digamos assim, para você se fortalecer em momentos de dificuldade. E existem muitas outras forças espirituais nas quais nós poderíamos falar aqui, tá? Por magia, tem forças que são até criadas para ajudar as pessoas em casos específicos, tá? Existe muito processo de magia para isso. Aí eu falaria dos servidores mágicos, tá? Falaria de formas pensamentos que são criadas para auxiliar o mago, a maga, né, o operador de magia em determinada situação, tá? Então tem muita coisa, né? Me resumi a falar um pouquinho das divindades, dos mentores, das entidades e dos animais de poder, mas existem muitas outras forças, tá? Então, na verdade, o que a gente precisa é buscar conhecer todas essas possibilidades e, de acordo com a nossa fase de vida, fazer a escolha certa, né? De quem que nós vamos chamar, né? Clamar para que nos auxilie, tá? E quando a gente está se sentindo enfraquecido espiritualmente, a gente não pode ficar só na energia da reclamação ou parados frente ao problema. A gente precisa recorrer a alguma dessas forças para nos fortalecer, nos apoiar, né? Mas o princípio é você pedir ajuda. Não somente ficar na energia da reclamação, né, ou preso ao problema. Então, é a gente entender, né, que, é claro, às vezes a gente recebe uma notícia ruim, às vezes a gente fica para baixo por um determinado período, e isso é humano, e você não pode negar também as suas emoções primais, né? Você vai ficar chateado, você vai ficar enlutado se você perder alguém, perder um relacionamento, mas assim, você não pode deixar que esta situação te prenda, né, e te deixe estagnado, tá? Porque senão, além de você não conseguir solucionar o problema, outras coisas que estavam fluindo bem na sua vida podem decair também. Então é importante a gente reconhecer esses momentos, a importância da gente buscar a espiritualidade para poder nos fortalecer. E a ajuda vem, gente. É só confiar e fazer a sua parte, tá? Galera, eu também vou comentar aqui, né, que uma boa leitura de tarô também pode te mostrar soluções para aquilo que você não está vendo e não está sabendo como agir, tá? Eu continuo atendendo diariamente por chamada de vídeo. Vou deixar o WhatsApp aqui para você poder pegar as informações, tá? Código 11, número 97374 5755. Então, repetindo, 11 97374 5755. É só escrever lá que o pessoal te dá todas as informações, tá? Esses programas aqui são boas ocasiões para a gente poder trabalhar nossa espiritualidade, nosso emocional e ter dicas aí maravilhosas que fazem toda a diferença na nossa vida. Então, se você quiser rever este ou outros, te convido a se inscrever no meu canal no YouTube. O YouTube, ó, tá recebendo uma atenção e um carinho diário. Todos os dias tem vídeo novo. Se você não está inscrito, inscreva-se lá. @EduScarfon Oficial, tá? É só buscar. Bom, também quero te lembrar que eu estou no Instagram, você também pode seguir, tem dicas diversas, tá? É o @EduScarfon. Estou te esperando por lá, tá? E é isso, gente. Vamos buscar nos fortalecer, vamos buscar trabalhar a nossa espiritualidade, tá? Para você também desenvolver seus dons paranormais, eu lancei um livro ano passado que é Os Segredos da Paranormalidade. Está disponível lá no site da Astral TV, que é astraltv.com.br. Para quem adquirir por lá, eu envio autografado com uma mensagem especial para você, um marcador de páginas lindíssimo, e você recebe no conforto do seu lar. Galera, o programa está chegando ao fim, quero agradecer sua companhia, sua audiência, obrigado. E a gente continua aqui, conectado pelas ondas do rádio, tá? E da TV também. Então, até o próximo programa. Bênçãos brilhantes. Tchau, tchau.